Do Senhor para nós meditarmos neste santo dia. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegremos nele. Glória a Deus. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Mateus 2, versículo 9 em diante. Diz assim: Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Tendo eles partido, dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Glória a Deus. Só até aqui. Nós sabemos que Herodes, conhecendo a profecia sobre o Messias, o rei dos judeus, Herodes, quando soube que havia nascido, que era o tempo das profecias se cumprir, e aqueles 3 magos estavam procurando este menino, porque haviam visto uma estrela, no Oriente que os guiava, e eles foram acompanhando aquela estrela. Eles chegaram até Herodes, e Herodes, quando soube, desejou matar o menino. Mas o Senhor, por meio de um anjo, enviou uma mensagem, a José, e eles partiram, dali. O Senhor o livrou. Naquele momento, quando Herodes deu a ordem para que matasse todos os bebezinhos, meninos de até 2 anos, na cidade de Belém, onde Jesus havia nascido. E também o anjo do Senhor, sabia que Herodes não ia descansar enquanto não encontrasse o menino para o matar. Então, os mandou para o Egito, e assim José e Maria partiu com Jesus para o Egito. Não sei se vocês lembram, vocês conhecem a história de Moisés. Quando ele era recém-nascido, havia um decreto para que matasse todos os meninos de 0 a 2 anos, jogassem no rio Nilo. E então, assim como aconteceu com Moisés teve o livramento do Senhor, Jesus também foi guardado. O que eu quero dizer? Aqui o inimigo de Jesus era Herodes. Herodes queria matar Jesus. O inimigo de Jesus era Herodes. E no tempo de Moisés era o faraó e seu exército, Assim como no tempo de Jesus, Herodes e seus soldados, que aplicavam as ordens de Herodes. Eu quero dizer a você, todo aquele que tem um propósito, tem um chamado, todo aquele que persevera no caminho do Senhor, que é chamado pelo Senhor, que é filho de Deus, que tem a promessa da vida eterna, que espera, aguarda ansiosamente a vinda do Senhor, e aqui não fica parado, trabalha para o reino, faz a obra do Senhor com amor, com perseverança. Todos eles que são sinceros, que adoram o Senhor Espírito em verdade, que buscam ter uma vida em santidade diante do Senhor, eles têm um inimigo em comum, aquele que diz a palavra que veio para roubar, matar e destruir. E ele trabalha porque ele deseja levar a maior quantidade de pessoas que ele puder com ele para o inferno. Essa é a verdade, para a destruição final. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que ele faz guerra contra aqueles que têm a fé em Jesus e guardam os mandamentos de Deus, diz isso em Apocalipse. Então, nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados e as potestades.
né? Tem as tentações, desejos do inimigo, que caímos em tentações, que falhamos, que fujamos da presença do Senhor, que não andemos em santidade, que não oremos, que não adoramos ao Senhor, que não busquemos a presença do Senhor, que não falamos de Cristo, que não testemunhamos do que Ele faz em nossas vidas. Mas nós temos um Deus todo-poderoso, este Deus que protegeu Moisés, este Deus que orientou Maria e José para que fugissem, é o mesmo Deus que nos dá o escape diante das nossas tentações. A palavra de Deus diz que não veio nenhuma tentação, né? Não veio nenhuma tentação sobre o homem a qual ele não possa resistir, a qual o Senhor não tem o escape para ele. Então, todos nós temos um Deus grande, poderoso, que nos dá o escape diante das tentações, que nos dá orientações e estratégias, e por meio da sua palavra nós já encontramos as estratégias a seguirmos, né? As orientações. A palavra de Deus é a nossa espada, nós temos que usar esta espada. A fé é o nosso escudo. Aleluia, glória a Deus. A certeza da salvação em Cristo Jesus é o nosso capacete. A certeza que nós temos que o nome de Cristo nos pertence, nós somos vencedores em Cristo Jesus, e que aquele que está em Cristo nenhuma condenação há. Essa certeza é que nos faz caminhar firmes e fortes na presença do Senhor. Jesus é a rocha eterna, aquele que está firmado em Cristo, tem segurança. Pode vir os vendavais, a tempestade, pode vir as tribulações, mas ele permanece de pé na presença do Senhor. Ele permanece firme buscando a presença do Senhor. Ainda que ele venha se abater, se entristecer diante das lutas, ele não para, ele não desiste de caminhar, ele não perde o foco. Ele sabe que o alvo é a vida eterna, o alvo é Cristo, o alvo é a promessa da vinda de Cristo. O alvo é a coroa da vida. Glória a Deus. Alamassurianda, alabalassa, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Não importa quais são os seus inimigos, não importa quais são as lutas que tu tem passado, quais são os levantes que estão diante da sua vida, quais são os obstáculos, quais são as suas guerras. Mas eu quero te dizer que se você serve ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Altíssimo Deus, Jeová Jireh, o Deus que peleja por ti, o Senhor dos Exércitos, Ele está com você, Ele está contigo e Ele peleja as suas batalhas, Ele te dá força, Ele te reveste de poder, Ele te ajuda nas suas fraquezas, é Ele que está com você pelejando. Nós não temos força alguma contra o inimigo, nós somos seres humanos falhos, fracos, mas com o Senhor tudo podemos. O Senhor na nossa vida nos fortalece. Aquele que não tem o Senhor, a palavra diz que é como uma folha seca que é levada pelo vento, né? Mas nós que temos o Senhor, nós temos uma direção, nós temos propósito, nós temos firmeza no Senhor, nós temos confiança naquele que nos chamou. Glória a Deus, aleluias. Fica com essa palavra, aleluias. Guarde essa palavra na tábua do teu coração e lembre-se, você não é um derrotado, você não é um fracassado. O Senhor está contigo. Não importa a sua luta e suas batalhas. Tudo isso vem para provar você, mas para te fortalecer a tua fé, para teu crescimento. E o Senhor está contigo. Siga as orientações e as direções de Deus. Maria e José seguiram a orientação do Senhor. Eles poderiam dizer, nossa, ir para o Egito vai ser cansativo com um bebezinho, nós vamos fazer isto, vamos ir para lá, aqui é a nossa terra. Mas não, eles prontamente obedeceram ao Senhor. E um dos segredos para vencermos é a obediência. Obediência à palavra do Senhor, obediência aos mandamentos do Senhor, obediência a tudo que Ele nos direciona a fazer por meio da sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Fique com essa palavra, que você possa lembrar que o Senhor é contigo. Você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O Senhor é teu refúgio, tua fortaleza, socorro bem presente na aflição e na angústia. Clame a Ele quando precisar, mas nunca desista de caminhar, nunca pare. Sempre olhe para o alvo, ainda que você se sinta fraco e às vezes muito pequeno e às vezes se abata. Não deixe de confiar no Senhor, Ele é tua força e Ele vai te levantar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus, a paz do Senhor.